Isaac Newton. Ele trouxe grande contribuição para a humanidade com seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física e matemática. Nascido em 1642, mesmo ano da morte do físico Galileu Galilei, além da física e da matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências. Então, ele é responsável por grande parte do estudo da dinâmica. As leis de Newton são o que determinam como a ação das forças influencia no seu estado de movimento dos corpos. Então, aqui nós vamos estudar como realmente funciona esses movimentos. Por que eles acontecem? Até então, nós calculávamos velocidade, aceleração, mas não sabíamos o porquê que acontecia isso. A partir de agora, nós vamos ter as explicações. Por isso que se chama dinâmica. A primeira lei de Newton é denominada lei da inércia, e ela diz o seguinte, que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Isso aqui Isaac Newton escreveu em seu principal livro ali, Principia. Vamos imaginar o seguinte, vocês estão sentados assistindo essa aula. Digamos que essa cadeira que vocês estão possui rodinhas. Chega alguém e empurra essa cadeira, tá? Digamos que está tudo livre aí. Vocês vão deslizar um pouco e depois de um tempo essa cadeira para. Vamos imaginar que seja plano, tá? Que não é uma descida. Por que será que essa cadeira de vocês vai parar depois de um tempo? Porque o chão, ali nós temos um atrito, tá? Que nós vamos ver posteriormente e acaba fazendo com que essa cadeira pare. Agora, se nós pensarmos que vocês estão em uma pista de gelo e alguém exerce exatamente a mesma força nessa cadeira onde vocês estão, será que vocês vão ir um pouco mais longe ou vão parar exatamente no mesmo lugar? Nas pistas de gelo, elas deslizam mais, significa que vocês iriam mais longe. Agora, se pega essa cadeira e estamos no espaço e empurra no espaço, onde não existe nenhuma força de resistência, vocês continuariam em movimento para sempre. Então, ali vocês vão ter um movimento uniforme, ou seja, vão estar sempre com a mesma velocidade, tá? Da mesma maneira, agora vocês estão parados. Para que vocês saiam desse estado de repouso, é preciso exercer uma força. Seja vocês ou seja uma pessoa que vem e puxa vocês ou empurra. No estudo de Isaac Newton, nós temos Aristóteles, tá? Que já falei que ele teve uma grande contribuição ali. Segundo Aristóteles, o movimento de um corpo não é um estado natural. Para que ele ocorra, é necessário a ação de uma força. E Galileu, que a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter a velocidade. A inércia, então, ela consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, ou seja, manter seu estado de equilíbrio, em repouso ou um movimento uniforme. Aqui é importante que não é uma aceleração, nós temos um movimento uniforme, velocidade constante. A grandeza física que mede a quantidade de inércia de um corpo, ela se chama massa, tá? Quanto mais massa possui um corpo, mais difícil vai ser de nós tirarmos aquele corpo do lugar. Então, quanto maior a massa, maior a inércia. Aqui nós temos uma historinha de Garfield. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Aí falam para o Garfield, você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Quando o movimento é uniforme, não podemos senti-los ou distingui-lo do seu estado de repouso. Então, ele está, sim, obedecendo à lei da inércia. Continuando ali, ele diz que mandei você se movimentar um pouco. Aí o Garfield, muito inteligente, diz, obviamente, John, você não está levando em consideração a rotação da Terra.
Como nós não temos um movimento uniforme constante no nosso dia a dia, nós temos pequenos instantes onde ocorre a lei da inércia. Quando vocês estão em um veículo, um ônibus, uma van, um carro, e esse veículo, ele freia bruscamente, vocês são jogados para frente. Da mesma maneira como se vocês estão em um ônibus em pé e esse ônibus arranca, vocês são jogados para trás. Tá? Porque a tendência de vocês é permanecer parados, tá? Quando o ônibus está parado, vocês estão parados em relação ao solo, tá? E não estou comparando aqui em relação ao ônibus, porque quando o ônibus se movimenta, ele está em movimento em relação ao solo, mas ele está parado para quem está dentro desse ônibus. Tá? Então, vamos comparar a pessoa que está no ônibus com o chão, tá? Que se refere a referenciais não inerciais, que eu já explico para vocês. Então, a pessoa em relação ao chão, quando o ônibus está parado, também está parado. Ele arranca, ou seja, vai entrar em movimento em relação ao solo, e a pessoa tende a permanecer no seu estado de repouso, por isso que ela é jogada para trás. Já ao contrário, se esse ônibus ele está em movimento em relação ao solo, a pessoa também está em movimento em relação ao solo. Então, ele freia. Quando freia, essa pessoa é jogada para frente, porque a tendência é permanecer em movimento. Tá? Aqui outros exemplos para vocês. Quando o cão entra em movimento, o menino em repouso em relação ao solo tende a permanecer em repouso. A relação ao carrinho do menino, ele é atirado para trás. Então, aqui nós temos uma moto, alguém que bate ali na barreira de pneus, também vai ser jogado. Uma bicicleta, bateu em alguma coisa, a tendência é permanecer em movimento. Já do menino que está parado ali, o cachorro puxa o carrinho e a tendência do menino é ficar parado. Então, ele volta para. Por isso, é muito importante o cinto de segurança. Num choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e pode eventualmente se chocar contra o para-brisa, ou seja, o volante ali. O cinto de segurança tem a finalidade, nessas situações, de aplicar força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade, tá? Segura ali o corpo da pessoa, extremamente importante. De acordo com a lei da inércia, a força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter o seu equilíbrio, ou seja, a inércia. A força resultante precisa ser nula, porque a velocidade aqui é constante, para deixar o corpo em repouso ou então em movimento uniforme. Referenciais inerciais. A primeira lei de Newton não faz distinção entre o corpo estar em repouso ou em movimento uniforme, ou seja, uma velocidade constante. O fato de o corpo estar em um ou outro estado depende do referencial, ou seja, os sistemas de coordenadas adotados que é observado no corpo. Então, como exemplo ali, eu coloquei um carro, umas malas em cima, que é o referencial que nós vamos usar. Em relação ao carro, as malas estão em repouso, pois suas coordenadas permanecem constantes em relação ao referencial. Não existe uma distância entre eles. Assim, segundo a primeira lei de Newton, ela tende a permanecer em repouso, a não ser que alguma força atue e modifique seu estado. Mas pensando o seguinte, será que aquelas malas que estão em cima do carro não estão em movimento, pois suas coordenadas estão mudando em relação a um referencial adotado? Na verdade, o fato aqui ele é explicado pela primeira lei de Newton, que o corpo estava em movimento, mas a tendência é manter o seu estado, já que as forças aplicadas no carro e não nas malas. Assim, seu estado deve permanecer. Algo estranho. Se o corpo estava em repouso em relação ao meu referencial, ele só podia mudar de estado se uma força agisse sobre ele. Ele mudou seu estado, e eu não sei que força atuou, pois eu não vi nenhum agente. Assim, nesse referencial, a primeira lei de Newton não é observada. Então, a explicação para isso, tá? Que o carro ali está contestando, já que essas malas estão mudando a posição. Então, aqui vem a ideia dos referenciais inerciais. Referenciais com aceleração são chamados não inerciais. As leis de Newton só valem para referenciais inerciais, ou seja, com velocidade constante ou então esses corpos parados. O meu referencial aqui é as malas
em comparado com o carro. E aí nós estamos observando o carro que ele está se movimentando em relação ao solo. A força está sendo exercida no carro. Através do quê? Através de um motor, algo assim. Então, as leis de Newton elas são válidas somente para referenciais inerciais. Tá? Se ele estiver em equilíbrio, ou seja, não possui aceleração, quer dizer que ele está em repouso ou então em movimento retilíneo uniforme. Isso é um referencial inercial.